Para acessar o site é o seguinte, você vai digitar aí www.melhoresvidreirosdobrasil.com.br. Acessando o site, olha só, então nós temos aqui o menu para você poder entender mais o que é esse campeonato, tal. Aqui embaixo tem o contador que está contando quantos dias faltam para as inscrições. Então aqui tem as regrinhas, quem pode participar, né, as categorias que você pode inscrever o seu trabalho, as regras do campeonato e a taxa de inscrição. Vamos dar uma olhada um pouquinho em cada uma delas. Então, quem pode participar? Aí tem os detalhes das fotos. Como nós sabemos, esse campeonato ele vai ser baseado nas imagens. Então ali tem umas dicasinhas e agora entra na parte interessante que são as categorias. Então olha só, você pode inscrever os seus trabalhos em 21 categorias. Então você vai escolher a categoria que mais se adequa ao seu trabalho e vai se inscrever dentro dessa categoria. Lembrando que se caso você tiver uma categoria que não tem encaixado aí, você pode escrever no livre. Depois das categorias, nós temos as regras. Bom, você sabe, como é um campeonato, é necessário que as regras estejam bem transparentes e coisa e tal. Depois nós temos aí a taxa de inscrição. O que é essa taxa de inscrição? Ah, Gabriel, você vai ganhar dinheiro com o campeonato? Não. Essa taxa de inscrição, ela será convertida para os ganhadores. Então, a gente, no final do campeonato, a gente vai abrir, né, a arrecadação, ver quantas pessoas participaram, quantos foram os pagantes, a gente vai pegar esse montante e vai distribuir para os ganhadores. O que é legal desse campeonato é o seguinte, não é só um campeonato para ver quem é o melhor vidraceiro do Brasil, até porque a gente não tem essa intenção. Por isso que o nome do campeonato não é o melhor vidreiro, é os melhores vidreiros. Por quê? Porque a gente quer fomentar esse campeonato para arquitetos, para todos os compradores. Bom, então vamos realizar a nossa inscrição. Se você está entrando pela primeira vez, você vai acessar, né, o Faça a sua inscrição aqui. O campeonato é dividido em 6 etapas para você se cadastrar. A primeira etapa é a inscrição, tá? Então você vai colocar o seu nome completo e aí vai estar escrito aqui, identificação, nome ou site da sua vidraçaria que você quer que apareça em suas imagens. Você já vai entender isso aí. Você vai colocar o telefone, seus contatos e vai gravar uma senha e depois você vai dar um nome para esse seu trabalho. Lembrando que você pode inscrever até 5 trabalhos. Depois que você deu o nome, você vai encontrar uma categoria onde mais se adequa o seu trabalho. Lembrando que são 21 categorias. Aí você vai encontrar a categoria que mais se adequa, selecionar, próxima fase. Fase número 3. Aí você vai subir as fotos. Então, lembrando que esse campeonato, ele é baseado em imagens. Então é importante que você suba imagens bem legais, né? Imagens nítidas, porque é assim que o seu cliente, assim que o arquiteto e também as pessoas que vão votar em você vão identificar a sua imagem. O que é legal desse campeonato que eu te falei já, que eu ia te explicar, é, você repare que quando você sobe as imagens, a própria ferramenta já marca as suas fotos. Qual que é a intenção dessa marcação? Primeiro, principalmente porque essas imagens vão ficar girando na internet e eu quero que as pessoas vejam o seu trabalho e quero que você seja reconhecido pelo seu trabalho. Então a melhor maneira que nós achamos de identificar você é já gravando na sua foto os seus dados. Então o cliente vê e já vai ter o seu acesso. Depois, nós temos aí a fase número 4, que é a etapa das inscrições, realmente, onde a gente vai escrever ali para que as pessoas possam conhecer mais a sua obra, para conhecer mais o seu trabalho e especificamente esse seu envidraçamento. Então você vai ali colocar, por exemplo, a equipe de montagem. Por que nós colocamos isso? Lembre-se que nós somos vidraceiros, nós queremos valorizar os vidraceiros. Então, independente se quem está escrevendo é o dono de uma vidraçaria, a ideia é que os montadores também sejam privilegiados, os montadores também sejam lembrados. Aí você vai colocar o tipo do vidro, né, a espessura, a cor do vidro que você utilizou. Olha só, então você tem tipo de vidro e o vidro é. Então, o tipo de vidro são os vidros de base. E depois o vidro é, então, sei lá, temperado refletivo, é temperado e laminado. E aí você vai preenchendo, então, da melhor forma. Tá? O objetivo do envidraçamento são mais 8 objetivos. Então, se é para iluminação, se for para controle solar, aí você vai ver ali. Aí você coloca o endereço da obra e depois você tem a regra, que é uma regra muito importante de propriedade intelectual. O que significa isso? Vamos lá. Você sabe que normalmente nós executamos uma obra, mas quem desenhou essa obra, quem projetou essa obra foi um arquiteto, foi um engenheiro ou um decorador.
Por norma, nós não somos projetistas, nós não projetamos, apesar de a gente projetar. Mas o projetista da obra é o arquiteto, é o engenheiro ou o decorador. Nós somos os executores. Então, para que a gente possa fazer algo bem legal e também privilegiar esse arquiteto que nos contratou, que nos concedeu esse serviço, a gente é obrigado, pela lei do CAL, a inserir o nome desse especificador, desse projetista. Então você vai falar, pô, eu fiz essa obra, eu montei, mas o projetista é o fulano de tal. Também existe a possibilidade do envidraçamento, por exemplo, não ter sido projetado por nenhum especificador, como é o caso, por exemplo, de um aquário. Então você tem engenheiro civil, tá, decorador, e depois você tem criação própria. Então, se caso esse envidraçamento foi sua criação, aí você coloca criação própria automaticamente, você não precisa colocar nem o nome do arquiteto, nem o nome do engenheiro, nem o do decorador. Lembrando que um nome só basta, tá? Ou você coloca o nome do arquiteto, ou do decorador, ou do engenheiro, principalmente se for do arquiteto. E aí você vai avançar, salvar e continuar, que ainda temos mais 2 etapas. Aí você vai para a etapa 5. Então você vai colocar o seu nome inteiro, o seu telefone, o DDD. Ah, Gabriel, pô, mas eu já preenchi isso no começo. Não, mas o começo foi só para você entrar. Legal. Depois você tem a 6ª e última etapa. Qual que é a 6ª e última etapa? Pagar a taxa de inscrição. Então você vai fazer o pagamento. Lembrando que, de repente, você vai inscrever 5 trabalhos, você já pode pagar e você ainda tem mais direito de inserir mais 4 trabalhos, caso você já só tenha inserido 1. Ou então você pode inserir todos os trabalhos e depois deixar a taxa para depois, para pagar depois. Mas é importante que você pague. Então, assim, já pague na primeira que já fica tranquilo. Você pode dividir até em 12 vezes essa taxa aí. Pô, então não tem por que não participar, né? Pelo amor de Deus. Você vai entrar e vai colocar os seus dados e tal. Caso você já tenha tido um dado na 3 Checkout, ou se caso você, ao preencher os seus dados, vai aparecer assim, CPF em uso, quer dizer que você já tem um cadastro na 3 Checkout. Ou você já comprou alguma coisa em algum outro site que use o 3 Checkout, ou você comprou alguns dos nossos cursos que também são vendidos pela 3 Checkout. Se caso você comprou algum curso e já tem um cadastro na 3 Checkout, você não precisa preencher esses dados. Você apenas, o que você vai fazer? Você, olha só, vai entrar no 3 Checkout, aqui nessa setinha verde, e vai colocar o seu e-mail e a sua senha. Se caso você esqueceu, é só colocar esqueci minha senha, ele vai te pedir o e-mail e você envia para ele o e-mail e tá tudo certo. Outro detalhe bem interessante também é assim, você fez lá o seu pagamento e tal, mas aí o que é o ideal? Que você imprima aquilo que você inscreveu, ou pelo menos baixe. Então você vai colocar imprimir o comprovante de inscrição, você vai conseguir baixar aí os arquivos em PDF. Olha que interessante isso. Por quê? Porque daí você tem uma comprovação de tudo que você escreveu, coisa e tal, para você saber se você não fez nenhum erro e se os seus dados estão corretos. Então, é também uma ficha, né, que você acaba recebendo pela participação desse nosso campeonato, e você já vai reparar que as suas fotos ali embaixo estarão marcadas com o seu endereço. Então, assim, lá naquela primeira fase, a primeira etapa, quando você entrar no site, que você tiver que cadastrar ali o nome que você quer que apareça na foto, o que eu sugiro? Que você coloque o seu e-mail e o telefone com DDD. Então você pode colocar o primeiro nome, o nome da sua vidraçaria, o e-mail e o telefone com DDD. Por que tem que ser com DDD? Porque lembrando que esse campeonato é nível nacional e a gente vai bater forte nisso, a gente vai divulgar isso de uma maneira violenta. Então, assim, o Brasil inteiro vai ter acesso ao seu trabalho, e se caso um arquiteto, um decorador, um comprador de outra cidade, de outra região quiser te encontrar, ele já vai saber de onde você é e já vai conseguir entrar em contato com você. Então é muito importante que você coloque os dados para o cara poder te achar. Isso foi uma forma que a gente achou de te respeitar. Por exemplo, a gente não quer que os vidraceiros fiquem pegando umas imagens do outro. Por exemplo, eu considero que o seu trabalho é uma obra de arte. Então, todo artista, ele assina a obra. Então, esse contato é a sua assinatura, e principalmente para que você possa captar mais compradores, clientes, consumidores. Legal? Bom, vamos supor que você só tenha cadastrado um trabalho. Ah, eu quero cadastrar mais outro, Gabriel. Eu tenho direito a 5. Aí você já não vai entrar mais em faça sua inscrição, e sim no entrar. Então, quando você clicar em entrar, ele vai te pedir aquele e-mail que você gravou e a sua senha que você gravou, e aí você entra e você pode fazer o que você quiser. Lembrando que, enquanto não começar as votações, você pode alterar as informações. Por exemplo, você fez uma inscrição de um item, aí, sei lá, você falou, pô,
eu vou passar na obra e vou tirar umas fotos melhores. Você pode entrar depois no mesmo item ali, só você encontrar pelo nome que você salvou. Então você viu que eu coloquei fachada, Jacareí e tal. Você vai entrar por aquele nome e aí você tem acesso a todas as informações. Independente se você já imprimiu o papel ou não, não tem problema. O site, né, a sua ficha fica em aberta para você alterar até o dia das votações. Começou as votações, aí não tem como mais você fazer nada. Mas até lá você pode alterar. Legal? Então olha para você ver como isso é rico. Olha para você ver as vantagens que você vai receber participando desse campeonato. E o que é interessante, vamos lá. Ah, Gabriel, poxa, mas sei lá, será que eu tenho chance de ganhar? Todos têm chance de ganhar. Mas, por exemplo, vamos lá, a gente vai inscrever aí um número grande de vidraceiros e só 3 realmente ganharão prêmio em dinheiro. Pô, Gabriel, mas é só isso que é a vantagem do campeonato? Não. Na verdade, esse campeonato que a gente deu como nome de campeonato nem é um campeonato. É mais um local para a gente poder valorizar o vidraceiro. E como que a gente vai valorizar esse vidraceiro? Mostrando aquilo que você faz de melhor. Essa é a nossa intenção. Então, poxa, você não ganhou o prêmio, mas o que você vai ganhar? Qual que é o verdadeiro prêmio dessa organização? Primeiro, você expor os seus trabalhos para o Brasil inteiro. Segundo, você ser reconhecido nesse site. Então, amanhã depois, quando você estiver numa concorrência, você vai falar, olha só, eu participo de um campeonato onde estão os melhores vidreiros do Brasil, onde estão os caras mais antenados, dá uma olhada nos meus trabalhos. Olha só, eu tenho 5 trabalhos inscritos lá, 5 trabalhos finalistas lá. Olha como isso é forte. Então, como eu digo, nós, há algum tempo atrás, nós ganhamos um prêmio aí, fez toda a diferença pra gente. Esse prêmio, o que ele fez? Na hora que a gente ligava para as empresas para poder pedir um apoio, para poder trocar uma ideia, a gente já se apresentava assim, ó, nós somos o setor vidreiro, nós ganhamos esse ano o prêmio de melhor empresa de qualificação de mão de obra para vidraceiros, pronto, já, ganhou um prêmio, aí o cara, mas aonde, que prêmio que é esse? Não conheço, pra você ver, o prêmio não era nem conhecido, que prêmio que é esse? Aí dava o site pro cara, o cara entrava via, a conversa muda, você sabe disso. Olha só, com o know-how que você tem e com a sua inscrição, né, com alguns dos seus trabalhos lá no site, isso aí já vai chamar muitos clientes e também justificar para o seu cliente que o seu preço é um pouquinho mais caro. Por quê? Porque você está dentro dos padrões aceitáveis de um vidraceiro profissional. Então vamos com tudo, vamos se inscrever, vamos lá então!